chamado, então eu for, sim, lá estarei. Isto que nós estamos aqui para falar dele para você. E nós pedimos a sua atenção. E nós queremos ler um texto muito conhecido entre nós, que esse texto fala muito ao nosso coração. E eu queria pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia, João 3, o verso 16. João 3, e eu quero ler apenas 3 versos. Vamos ler o verso 16, ler o verso 17 e o 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, de jeito nenhum. Ele não tem esse prazer, irmão Lorival, de condenar. Ele veio para salvar. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, e aqui é uma condição, se você crê, você também tem o direito de não crer, mas a palavra está dizendo, para aquele que não crê, já está condenado, por enquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, com esta palavra, estamos abrindo o nosso culto nesta manhã, aqui nesta localidade, que é a rua Galeão, né? Aqui na rua Galeão. Vamos orar com o diácono Elias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graça nós te damos, meu Deus, pela tua graça, pela tua bondade, que estamos aqui, Pai, nesta manhã. Ó Deus amado, para trazer esse trabalho, meu Senhor, ó Deus, de evangelização, de buscar as vidas para o teu reino santo. Deus bendito santo, abençoe, meu Pai, este bairro, meu Senhor, abençoe este morador que mora neste bairro, vai abençoando cada um, Pai, nesta manhã, com a tua palavra, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. C2 aqui. Está. Aleluia, Jesus. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isto, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura assim nos enlaces, para ouvir o que nos foi dado. Ó, nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, pelo peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida pra tua igreja, ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa os cordeirinhos, a família dos teus amados, como a ave que no seu ninho tem seus filhos bem obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Este mundo estrugir, o meu nome ouvirei
Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus não vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra, o mar, mas permanecerá Jesus, e meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero em Jesus a me chamar. Ó, que música suave há de ser pra eu ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Ó, que gozo vai minha alma lá nos altos céus ir, quando Cristo meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo, o cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus, receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina, esse mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina, onde podes esta paz do céu gozar. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres denunciar o bem terreno,
Cristo, grande Salvador. Queres vir após o meio nazareno, ver um dia lá no céu que esplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Venha Cristo, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu gostaria de saudar a todos na manhã desse dia de domingo, com um bom dia na paz do Senhor, pela graça de Deus. Na manhã desse dia, Deus nos dá o privilégio de realizar mais um culto matutino, nessa oportunidade aqui na casa da nossa irmã Graça. Que Deus continue abençoando ela e os seus familiares. Gostaria de convidar a todos a abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo de número 4, que vai nos falar de uma parábola contada por Jesus acerca do semeador. Encontraram? Amém. E o texto diz: eis que saiu o semeador a semear. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus amigos, Deus nos dá a oportunidade de meditar acerca da sua palavra. Você tem uma Bíblia na tua casa? Você tem o privilégio de folhear a Bíblia? Você tem tempo para ler um capítulo ou um versículo? Quero te falar que isso também é um alimento espiritual. Certa vez, o inimigo de nossas almas, tentando a Jesus, ele disse: se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondendo disse: nem só de pão vive o homem, mas de todas as palavras da boca de Deus. Quero te falar que a Bíblia aberta é a boca de Deus falando aos nossos corações. E felizes é aqueles que tiram um tempinho para meditar na palavra de Deus. No livro de Apocalipse diz assim: bem-aventurado é aquele que ouve, bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado é aquele que faz a vontade de Deus, porque o tempo está próximo. A Bíblia que nós folheamos, ela não é diferente da sua. E é importante nós lermos, porque é na Bíblia que está contido a vontade de Deus para com as nossas vidas. Ora, a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando nós tiramos um tempo para meditar na palavra de Deus, além de nós nos alimentarmos, estamos nos fortalecendo e nos inserindo no plano de Deus.
De maneira que se eu passo todo dia e não medito na palavra de Deus, eu não posso ser alimentado. Ora, isso eu falo da alimentação espiritual. Porque assim como o nosso corpo material precisa dos alimentos sólidos para se manter de pé, da mesma forma, o nosso espírito precisa dos alimentos espirituais. E a Bíblia diz que além deste alimento, existem outros alimentos básicos que eu preciso ter. A oração é um alimento, eu trabalhar para o Senhor é outro alimento. Então é necessário que os filhos de Deus verdadeiramente possam se alimentar do pão da vida, que é Jesus, e Jesus é a própria palavra, porque a Bíblia diz que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ora, o Verbo é a palavra. Jesus é a palavra de Deus. E é importante que, para que nós possamos nos manter firmes nessa caminhada cristã, é importante nós nos alimentar do próprio Jesus. Portanto, na manhã deste dia, você é uma pessoa bem-aventurada, porque você está ouvindo a palavra de Deus. E o texto que foi lido diz assim: um semeador saiu a semear. Ora, quem é esse semeador? O texto diz que o semeador é o próprio Deus, que saiu a semear. E a parábola vai dar conta que parte dessa semente caiu à beira do caminho, aonde vieram as aves e comeram-nas. E outra parte da semente caiu entre as pedras, onde não teve raiz profunda. Outra parte da semente caiu entre os espinhos, e ao crescer, os espinhos sufocaram-na. Mas a quarta semeadura caiu em boa terra. Observe que a semente é uma só. Ela tão somente caiu em lugares diferentes. Você sabe que lugar é este? É o meu coração e o teu coração. O meu coração é um, o teu coração é outro. O meu pensamento é um, o teu pensamento é outro. E Deus respeita cada pensamento, porque Ele nos dá o livre arbítrio. Na manhã desse dia foi falado aquele que crê e aquele que não crê. A Bíblia diz que aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Quero te falar que a única separação que Deus faz é entre aquele que crê e aquele que não crê. A única separação que Deus faz é entre trevas e luz, entre aqueles que são filhos e aqueles que não são filhos. Deus não faz separação entre rico e pobre. Deus não faz separação entre gordo e magro. Deus não faz separação entre alto e baixo. Mas Ele faz separação entre sábios e tolo. Quem é, pois, o homem tolo? Jesus responde: o homem tolo é aquele que edifica a sua casa, os seus projetos, o seu trabalho sobre a areia. E o próprio Jesus, ele diz assim, ele fez uma casa tão bonita na areia, e quando vieram as tempestades e combateram contra aquela casa, ela caiu, porquanto estava sobre a areia. E o que é a areia?
A areia é a gente fazer todos os nossos projetos e não quer saber de Jesus. Negócio de Jesus, rapaz. Negócio de igreja, rapaz. Eu vou viver a minha vida, rapaz. Negócio de pastor, rapaz. Façam os seus projetos na areia. Jesus diz que as minhas ovelhas escutarão a minha voz. Mas Jesus também fala sobre o homem sábio. Quem é o homem sábio? É aquele que edifica os seus projetos, a sua família, sobre a rocha. E Jesus diz: eu sou a rocha. Edifique tudo quanto você tem sobre esta rocha que é Jesus. Porque combatendo contra aquela casa as tempestades, as lutas, a semente caiu à beira do caminho. É aqueles que ouvem a palavra de Deus e eles não querem saber. Eles podem até achar bonito aquele hino, que hino bonito, mas é simplesmente ouviu, entrou por um ouvido e saiu no outro. A semente que caiu sobre as pedras é aqueles que ouvem a palavra de Deus e não tem raiz. Alguém convida ele para ir na igreja, ele diz: rapaz, meu tempo é só aos domingos, eu vou tirar um tempinho. Com muita insistência ele vai, mas ele não se aplica. Ao chegar lá ele olha para o celular, se concentra mais nas coisas desta vida do que está sendo pregado. Quero te falar que a nossa oportunidade é essa. E nós temos um prazo de validade. Hoje nós podemos ouvir esta palavra, amanhã nós não sabemos. É importante nós nos dedicarmos, tirarmos um dia, tirar um tempo para nos alimentar do próprio Deus. Os nossos amigos, os nossos parentes, eles vão nos deixar lá no Jussaral. E de lá para frente é entre nós e Deus. Porque uma coisa é quando você está vivo aqui em cima desta terra, e a outra coisa é quando você parte para a eternidade sem Jesus. Mais tarde ninguém pode ajudar você. A única pessoa que pode te ajudar é Jesus. E essa pessoa você desprezou durante toda a tua vida. Você sempre priorizou outras coisas. Nunca quis saber de Jesus. Um dia todos nós haveremos de estar frente a frente com esse Jesus. E qual vai ser a nossa desculpa? Senhor, eu nunca tive tempo para ti, me perdoe. Tarde demais. A terceira parte da semente, ela caiu entre os espinhos. A Bíblia diz que ao crescer, os espinhos sufocaram-na. Ora, a semente ainda cresceu, mas os espinhos a sufocaram-na. As coisas desta vida, aqueles que querem ter uma vida excelente, bonita, fazendo as coisas ruim, não dá certo. Deus não te aceita da forma como você é. Eu tenho uma péssima notícia para você. Deus ama você demais, mas Ele não te aceita do jeito que você é, com todas as suas cargas. Porque nós, homens e mulheres, nós somos cheios de falhas. A mentira, a engano, a premeditação ruim. E a única forma é a gente aceitar aquilo que Jesus falou. Renuncie a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Se você mentia, não mente mais. Se você fazia coisa ruim, não faça mais. A partir de hoje, eu serei uma nova criatura em Cristo Jesus. Haverei de ler a palavra de Deus e haverei de permitir que esta palavra domine todo o meu ser. A única forma é essa, de nós irmos para o céu. Do contrário, a Bíblia fala sobre um caminho muito largo, aonde quem quer pode ir para lá.
Ora, existem então somente dois caminhos. Se nós nos esforçarmos em obedecer a Deus, nós haveremos de andar nesse caminho de renúncia. Mas se eu quiser viver da minha maneira, eu vou para o caminho largo, sem Cristo, sem paz e sem salvação. E a última parte da semente caiu em boa terra. É aqueles que ouvem a palavra de Deus, é aqueles cujos corações ouvem a palavra de Deus e guarda, entra na intimidade do seu lar, fala com Deus, pede a revelação de Deus, lê a Bíblia, se alimenta das coisas de Deus, e os olhos não estão fitos neste mundo. Esses são os bem-aventurados. Em 1 Salmo, que não anda no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Você é ovelha de Cristo? Jesus diz assim: as minhas ovelhas escutarão a minha voz e me seguirão. Tire um tempinho, leia a Bíblia, busque a Deus, porque nós temos um prazo de validade. Que Deus possa te abençoar e que essa semente possa cair em boa terra e possa dar frutos. O único objetivo da semente é ela crescer e dar frutos, porque Jesus também, aproximando-se de uma árvore, jogou a mão e viu que não tinha fruto, e ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. Por quê? Porque tinha sol, tinha uma boa terra, mas ela não dava frutos. Ela não queria dar frutos. Você tem saúde, você tem uma boa família, você tem um bom emprego, você tem uma casa boa. Por que você não serve a Deus, que te dá todas essas coisas? Um dia você estará frente a frente com esse Deus. Amém. Palavra poderosa, palavra de Deus, palavra que salva o mundo inteiro. Vamos ouvir um louvor. Irmã Graça adorando a Deus com o hino. E depois vamos ouvir também uma rápida palavra com o nosso irmão Rafael. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e aos que estão nos ouvindo, né? Um bom dia. Vamos cantar o 193. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá e intercede por ti, minha alma. Espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouco.
verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Saúde, meus irmãos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema de hoje vai ser Arrependei-vos, pecadores. Esse tema está no texto bíblico de Mateus 3. Mateus 3 é o texto bíblico. E o tema é Arrependei-vos, pecadores. Por quê? Porque Jesus diz: todos somos pecadores. Todos os homens foram vestidos da glória de Deus. E aí Deus deu ao homem o arrependimento, a chance de se arrepender. Porque quem é a palavra de Deus é quem se arrepende. Só se arrepende o homem se arrepende porque ele peca. Quem nunca pecou? Porque ao pecador, ao ímpio, se prega como conhecer Deus. Ao ímpio, ao ímpio prega o arrependimento. Ao ímpio, ensina como conhecer Deus. E ao pecador, ensina como ser salvo. Ao pecador, ensina como nascer de novo. Ao pecador, ensina como ser salvo. Ser filho de Deus. Ao pecador, se ensina a ser filho de Deus. Por isso está aí o tema: arrependei-vos, pecadores. Porque arrepender-se, se arrepende aquele que tem fé. O homem tem que ter fé para se arrepender, porque antes de uma conversão existe um arrependimento. O arrependimento é só para quem pecou. Se Deus disse que todos somos pecadores, então todos temos que se arrepender. Mas aí precisa do homem ter fé. O que é fé? É a fé, a certeza das coisas que não se vê, e o firme fundamento das coisas que se espera. E isso é a fé do homem. Porque a palavra de Deus diz: o ímpio morrerá nos seus pecados. O pecador vai morrer nos seus pecados. E a alma que cometer pecado, essa também morrerá. E para o homem, Deus deixou o livre-arbítrio. Mas dentro da sua palavra, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, Deus deixou regras, mandamentos, ordenanças e estatuto que nós temos que cumprir. Porque Deus criou uma porta no céu e criou um caminho aqui na terra. Mas o homem só passa nessa porta do céu se ele antes passar por esse caminho. Para o homem passar por esse caminho, ele tem que antes se arrepender e se converter. Porque antes de uma conversão tem um arrependimento, e antes de uma salvação tem uma conversão. É isso que Deus tem nos ensinado através da sua palavra. Aí João Batista veio pregando arrependimento. Aquele povo da Judéia, ele não chegou dizendo: encontrei um povo certo, um povo salvo. Não, ele disse: arrependei-vos do seu pecado, para mim fruto de arrependimento. Quem produz você mesmo, seu filho de Abraão? Mas você diz ser filho de Deus, mas você diz estar salvo. Se vocês estão na imundície do pecado, vocês estão mortos. Porque todo pecador está morto. Todo que comete pecado e vive na prática do pecado, esse para Deus é homem morto. Então Deus deixou a palavra, que é o seu evangelho, onde nós, homens arrependidos, temos que praticar os seus mandamentos, porque tem que crer, mas junto com essa crença tem que ter fatos e atos para nós permanecer no caminho. Nós temos que achar o caminho, andar no caminho e permanecer no caminho. E o texto é: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependei-se, porque está próximo o reino dos céus.
pois é João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Esse reino do céu era Jesus Cristo na terra. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e cinto de couro, e o seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse: raça de víbora, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Essa raça de víbora, meu irmão, víbora significa cobra, representa, víbora é cobra, cobra representa Satanás. Em outras palavras, vocês raça de Satanás, filho do diabo, quem ensinou vocês a fugir da ira de Deus? Arrependa-se. Produza fruto digno de arrependimento e não pense que pode dizer uns aos outros: temos parte com o pai Abraão. Glória a Deus, glória a Deus. E o machado já está posto à raiz das árvores. Porquanto toda árvore que não der fruto, não produz fruto, bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Do qual eu não sou digno de carregar as suas sandálias. E ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em sua mão, e limpará a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha no fogo, que nunca se apaga. Essa palha aqui são as maus obras praticadas pelos pregadores, esses homens de Deus. Porque essa palha aqui ela vai ser queimada, esse fogo é o fogo do inferno. Lá onde o fogo queima como chofre, lá onde o bicho, o verme nunca morre, o fogo nunca se apaga. Lá é 2 rangos de dentes. Por isso Deus deixou esse livro aqui. Aqui ele ensina o homem, instrui o homem a seguir o seu caminho. Porque o homem, por ser rebelde, Deus deixou o homem entregue a sua própria rebeldia. Porque Deus criou o céu e a terra, e tudo quanto nela há. E no meio dessa terra ele criou um homem chamado Adão. E Adão foi rebelde com ele. E todos os homens da terra são rebeldes com Deus. Porque Deus cumpriu toda a sua promessa. Porque hoje, a promessa de Deus se cumpre na vida de cada um. Que Deus chamou todo para ser salvo. Isso é a promessa de Deus na vida do homem. Todos Deus chamou, Deus conheceu cada um. Chamou cada um. Predestinou cada um para andar na sua justiça. Deus chamou cada um para andar na sua justiça. Todos foram chamados. E porque Adão pecou, todos se tornaram pecador. E o homem até hoje continua rebelde contra Deus. Deus diz: eu vou criar um mandamento na minha palavra. Está todos os mandamentos como deve seguir e servir a mim. Aquele que for rebelde vai ser entregue à sua rebeldia e vai morrer na sua própria rebeldia. Porque o homem até hoje está sendo rebelde. Não quer obedecer a Deus, quer andar na sua própria vontade. E aquele que anda conforme a sua vontade, e não anda nos caminhos do Senhor, esse está morto. Porque a palavra de Deus diz que ao pecador está morto. E o ímpio que não se arrepender morrerá nos seus pecados. E a alma que cometer pecado, essa alma também já está morta. O arrependimento de Deus é para os que crê. Aquele que quer o evangelho arrepender,
achar o caminho, andar no caminho e permanecer nele para ser salvo. Porque aquele que permanece até o fim, esse será salvo. Porque a rebeldia do homem está matando o homem dia após dia. Satanás está rindo, Satanás está alegre. Você não tem ideia como Satanás está alegre do inferno, porque o homem está na rebeldia, morrendo na sua rebeldia, no seu pecado, na sua própria vontade. Porque Satanás se tornou o Senhor dos homens. Não se engane, não. Quando Adão pecou com o postinho da glória de Deus, até Adão se tornou escravo de Satanás. E todo Satanás, porque todo o poder que foi dado a Adão, Satanás recebeu quando Adão pecou. O homem tem que se arrepender para não ficar nos braços de Satanás. Porque o homem arrependido está nos braços do Senhor, está na lei de Deus. E aquele que está na lei de Deus, que está na sua justiça, esse homem está salvo. Aquele que cai nos seus pecados, esse está condenado. Então arrependa, porque Deus não vai até a tua casa, batendo na tua porta. Já está aqui na palavra, ó. Essa palavra aqui está batendo na tua porta. Arrepende-se enquanto é hora. Que vai chegar a hora que você vai se arrepender, vai ser tarde. Arrepende enquanto a palavra está na tua porta, na tua rua, que você está ouvindo essa mensagem. Arrepende-te. Arrepende, essa mensagem que eu deixo para vocês que me ouvem, e essa mensagem é para todos, tanto para os que estão dentro do mundo, para os que estão fora. Amém? Glória a Deus, agradeço a oportunidade. Nosso amado Salvador Jesus, aquele que cuida de nós. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o seu Senhor, Jesus. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim:
Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar em nossas vidas e que nós possamos, meus amados amigos, crer que Jesus é o Salvador do mundo, que só Ele veio a esta baixa terra para nos livrar do pecado e da morte e se chegar a Jesus Cristo. Você que está a ouvir a voz da palavra de Deus, não endureça vossos corações, como aconteceu no tempo antigo. O povo endureceu seus corações e o Senhor Deus castigou. Mas crê em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas aquele que não crê em Jesus será condenado, como disse a palavra de Deus. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que todo aquele seja salvo por ele. Isso Deus ele fez. Ele nos amou de uma tal maneira que ele enviou seu Filho para nos salvar, para nos livrar da morte e do pecado. Mas Jesus, ele hoje está de braços abertos ainda, meu amigo. Esta porta está aberta, mas um dia esta porta ela vai se fechar. Um dia ela vai se fechar. E quando ela se fechar, você só pode lamentar a sua vida, que você esqueceu o que você fez. Você vai dizer: o que foi que eu fiz da minha vida? Porque todos esses crentes que falavam, que pregavam, que ensinavam e diziam que Jesus ia voltar, mas eu nunca me importei com isso. E hoje eles não estão mais aqui. A quem eu posso recorrer? Mas Jesus, meu amigo, ainda está de braços abertos. A porta é estreita, a porta não é larga, meu amigo. Aceitar Jesus não é fácil, ser um crente. Mas quando o homem quer ir para o céu de glória, tem esse desejo de viver com Jesus, ele não importa se a porta ser estreita ou larga. Importa que ele segue a Jesus com toda a sinceridade do seu coração, com toda a força da sua alma. Ele sentiu dentro do seu coração o desejo de ir para o céu. Porque aqui nesta terra, tudo é passageiro, tudo passa. A riqueza passa, a pobreza passa, a doença passa, a saúde passa, tudo passa, meu amigo. A velhice chega e o homem morre. Para onde vai a sua alma e o seu espírito? Para onde irá? Então é a pergunta de muitos. Para onde irá a alma e o espírito do homem, se ele não fez boa coisa aqui na terra? Então, se você aceitar Jesus Cristo, a sua palavra é bem clara. Aqui na palavra que se encontra em Lucas capítulos 19, versículos 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o filho do homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O homem vivia perdido, o homem vivia num mundo cheio de pecado, ainda hoje vive, mas hoje tem uma solução para o homem. Hoje tem um escape para o homem. O que é o escape? É Jesus Cristo de Nazaré. É onde você pode se encostar, é onde você pode buscar nos momentos mais difíceis da sua vida. É Jesus, porque não existe outro, meu amigo. Embaixo dos céus e na terra não existe outro caminho, não existe outro quem possa lhe salvar. Só Jesus. É só Ele. E quando Jesus ele subiu para o céu, Ele enviou um Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco, para nos alimentar nos momentos tão difíceis da vida e nos momentos fáceis da vida. O Espírito Santo de Deus, Ele nos impulsa a cada dia a falar do seu amor, a falar desta graça. Para você
o Evangelho de Cristo Jesus. Então não rejeite, meu Senhor, não rejeite Jesus, porque, como eu acabei de dizer, esta porta, ela vai se fechar. Essa porta, ela vai se fechar um dia. E então, quando essa porta se fechar, você não vai encontrar mais solução para a sua vida. Só segue o dia do juízo. E quando Jesus vir com a igreja para condenar os vivos e os mortos, não quero estar nessa fileira, meu amigo. Não quero estar neste momento ali, de frente a frente com o Criador, de frente a frente com Jesus Cristo, para condenar você para um lugar de tormento. Quero estar na fileira dos salvos, na fileira daquele que subiu para o céu e voltará um dia para julgar todos. Porque a igreja, ela vai voltar. Depois que ela subir para o céu, ela vai voltar com Jesus Cristo. Então Jesus, no momento que ele vai voltar, ele vai julgar você, se você não aceitar a Jesus Cristo. Se você não aceitar a Jesus, ele vai julgar você neste dia. E ali há uma separação. As ovelhas para um lado e os bodes para o outro. E os bodes, meus amigos, vocês sabem para onde vai? Não tem escape. Vai para o lugar de tormento, que é o inferno. Acontece uma certa vez que existia um homem. Era um homem pecador. Ele era um homem rico. Mas ele não queria saber de Jesus. Ele queria saber de viver, vestidos bem, se vestir bem. Ele dava as festas na casa dele, grandes festas. Convidava os nobres, os ricos, todos os príncipes, e fazia festa na sua casa. Mas um pobre que existia do outro lado do muro da casa dele, era um pobre que servia a Deus. Ele era um homem cheio de chaga. Era um homem que os cães lambiam as suas feridas, mas era um homem contrito com Deus. Era um homem que orava ao Senhor e buscava a presença de Deus dia e noite. E acontece que a Bíblia nos diz que um dia aquele homem morreu e foi para o céu. Foi conduzido pelos anjos para o céu. E aquele outro homem também morreu e foi para o inferno. Então, meu amigo, há uma diferença aí. Não é porque ele era rico, não. É porque ele não cuidava da alma dele. Ele não zelava a sua alma e o seu espírito, para que um dia pudesse encontrar com o Senhor. Ele colocou o seu coração na riqueza. Ele colocou o seu coração no poder. E hoje nós estamos alertando você, para você não possa correr este risco. Aceite a Jesus Cristo enquanto é tempo, enquanto há dia, porque a noite vem e você não pode fazer mais nada. Então venha para Jesus, aceite a Jesus, porque o reino de Deus está batendo hoje na sua porta. Mas um dia, este reino ele vai subir, ele não vai viver mais aqui na terra, ele vai para o céu. E quando chegar no céu, depois de 1 ano, esta igreja ela volta para julgar todos aqueles que ficaram aqui na terra. Não queira isso para você, meu amigo. Aceite a Jesus Cristo para a sua felicidade e para a felicidade da sua casa e da sua família. E que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde no seu amor para todo sempre. Amém. Quando for então chamado e por ele convocado, quando for então chamado, aprovado hei de estar perante o Rei. Quando enfim voltar Jesus e todo crente ressurgir e da glória perenal participar, quando os santos imortais a paz tiverem no porvir, que chamado então eu for, sim, lá estarei. Quando for então chamado e por ele convocado, quando for então chamado, aprovado hei de estar perante o Rei. Lhe darei por meu Jesus até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui.
chamado, então eu for, sim, lá estarei.